Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal, e nesse vídeo eu quero falar sobre deixe Deus lutar por você, isso mesmo. Muitas vezes nós queremos lutar as lutas que Deus quer lutar por nós, né? Muitas vezes a gente perde em grandes batalhas porque a gente tem batido cabeça em relação a essa situação, né? Ou seja, aquilo que é para Deus fazer, muitas vezes a gente está ali, né? Batalhando, a gente está ali lutando, a gente está ali patinando, a gente está ali batendo cabeça, quando na realidade aquela luta é uma das lutas que só Deus pode vencer por nós, sabe? E se a gente não entender isso, a gente vai ficar perdendo tempo, se estressando, se esgotando, sabe? O inimigo levando vantagem. Por quê? Porque a gente está justamente é, não está entendendo direito, né, as coisas. E aí o que acontece? Deus, ele quer agir na sua vida. Deixe Deus lutar as suas lutas. Então analise e veja aquilo que pode ser mudado, aquilo que pode ser, né, aquilo que depende de você e aquilo que não depende de você. E tem luta, pessoal, que somente Deus. Aí a gente tem que depender de Deus, que é para Ele fazer na nossa vida. E não tem outra alternativa não, viu? Tá certo? Não tem não. Então, se você puder, assine o canal e também ative as notificações. Deixa eu ativar aqui o YouTube. Aí, ó, assine o canal. Certo, certo, se puder, né? Se puder assinar o canal, eu agradeço, tá bom? Vamos para a palavra. A palavra diz o seguinte: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saís ao encontro, porque o Senhor será convosco. Muitas pessoas, elas acham, pessoal, que a vitória vem, né? Ou seja, Deus promete vitória, mas Deus diz assim, vai à guerra, vai à luta, porque eu vou na frente e vou abrir a porta, vou quebrar os ferros de ferro, as portas de bronze, entende? Aquela palavra que está lá no Salmo, que diz assim, quebra a lança, corta o arco, quebra os carros, joga no fogo, né? Então, Deus aqui está dizendo o quê, pessoal? Olha lá, está dizendo que vai dar a vitória, que Ele vai pelejar, que Ele vai dar o livramento, certo? Mas o que Deus diz assim, amanhã, viu pessoal? Sai ao encontro do inimigo. Isso mesmo. Sair ao encontro do inimigo amanhã. Certo, pessoal? Deus está dizendo aqui que era para o povo se preparar. Só que eles não iriam, jamais Deus iria permitir, porque quando Deus diz assim, a luta, quem vai lutar sou eu, Deus, claro, não ia permitir seu povo lutar. Mas o seu povo tinha que comparecer ao território do inimigo, entende? Sabe? E aí o povo saiu ali é o vale, sabe? E o que acontece? Deus deu vitória, mas não foi necessário o povo entrar em confronto, sabe? Com o inimigo, porque o próprio Deus levantou situações e o inimigo, claro, ele foi derrotado. Então, é isso que eu quero dizer para você. A sua luta vai ser vencida quando você se posicionar. Entende? Eu vou repetir de novo. A sua luta vai ser vencida quando você se posicionar. Entende? Entendeu agora? Quando você se posiciona, o inimigo ele perde vantagem. Ele retrocede, sabe? Quando você se levanta, o inimigo ele dá um passo atrás. Agora, quando você dá um passo atrás, o inimigo dá um passo à frente. Entende? É isso que você tem que entender no seu espírito. Deus quer agir na sua vida. Deus quer abrir as portas. Deus quer fazer o milagre. Mas você tem que se posicionar. Veja, tem uma passagem na Bíblia, que eu não estou com o versículo agora, pessoal, mas essa passagem fala o seguinte. Essa passagem fala que Moisés, se eu não me engano, eles estavam lutando contra os amalequitas. Me parece que foi contra os amalequitas, certo? Se tiver errado aí, pessoal, em relação ao povo, dê uma pesquisadinha lá na Bíblia, viu? No Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, você vai encontrar essa passagem. Diz que Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas aí ele ficou muito tempo com a mão levantada, cansou, foi. Não tem luta que a gente cansa? Seja sincero, é ou não é? Deixe nos comentários. Tem luta que a gente cansa, pessoal, fica batendo cabeça e tudo mais, aquela coisa toda. Mas tem luta que você vê que você já iniciou a ter vitória.
Você já está, né, como se diz, conquistando, já está dando um passo à frente. Quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava a mão, o que acontece? Israel começava a retroceder, começava a perder na batalha. Não é? Significa isso, posicionamento em meio às guerras, sabe? Então, se a gente está numa guerra, uma guerra renhida, né? Uma guerra que veio para destruir a sua vida financeira, destruir o seu emocional, a sua vida espiritual, destruir o seu casamento, destruir os seus filhos, destruir, né, tudo, sua saúde, entendeu? O inimigo levanta pessoas, o inimigo levanta situações. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que se levantar, você tem que se posicionar e você tem que ir para frente. A mão de Moisés representava intercessão, ele clamando a Deus. Quando nós clamamos a Deus em lutas que aos nossos olhos são impossíveis de vencer, mas quando clamamos a Deus, Deus age, Deus intervém e Deus começa a agir, né, naquela situação, e aquela situação desfavorável, de repente ela começa a mudar. Por quê? Porque houve uma interferência divina. E quando há uma interferência divina, não tem faraó, não tem ninguém que possa impedir, sabe, a nossa vitória. Porque aí agora o negócio, né, como diz o povo, agora é chumbo grosso, viu? Mexeu com Deus, mexeu com uma pessoa errada, viu? Certo? E mexer com o povo de Deus está mexendo com Deus, sabe? Muitas vezes a gente acha que o ímpio ele está prevalecendo, né? Como a gente vê hoje no Brasil, a gente acha que o ímpio está dominando, que o ímpio está governando, mas tudo isso aí por um tempo. Vai cair tudinho, viu? Vai cair tudinho, não vai ficar um em pé, sabe? Então o que acontece? Mas nós somos o povo de Deus, muitas vezes passamos por lições, perdemos territórios para depois lutar e conquistar os territórios. Mas só que tem território que já está ali de posse do inimigo, que somente Deus é quem vai agora dar vitória, somente Deus é quem vai justamente nos conduzir para viver um tempo extraordinário, sabe, pessoal? Tá bom? Eu vou ficando por aqui, então deixe Deus lutar as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas, porque com certeza a vitória é certa. Para encerrar com chave de ouro, vamos repetir o versículo, pessoal? Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudar e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quero declarar, Deus é contigo nessa batalha. Deus é contigo nessa guerra. Deus é contigo nessa luta. Deus vai te dar grandes livramentos e grandes vitórias. Aquilo que você não pode vencer, o Senhor vai na sua frente e vai vencer por ti. Acredite, não temais, porque esta guerra vocês não terão que pelejar. O Senhor irá pelejar por vós. Em nome de Jesus. Fica com Deus, beijo no coração e a gente se vê.